Irmãos, mais uma vez, boa noite. Gente, tem mais pessoa do que vozes. Boa noite. Melhorou um pouco, né? Mas ainda tá fraquinho, não tá não? Boa noite. Você está aqui servindo ao Senhor Jesus, nada melhor do que alegria, disposição, não é verdade? A gente está chegando ao fim do ano. Vou até pedir para colocar desde já o slide aqui atrás. Eu gosto de colocar os slides para facilitar um pouquinho o seu acompanhamento durante a mensagem. E a gente está chegando ao fim do ano, e normalmente quando a gente chega no fim, quando a gente vai chegando próximo ao fim, a gente começa a refletir, fazer algumas reflexões, algumas retrospectivas sobre como foram os nossos dias, como foi o nosso ano, se a gente cumpriu as nossas metas, começa a planejar um pouquinho sobre o ano que vem. E aí, pensando no final, no fim, eu gostaria de pensar um pouco sobre isso com você. Esse é o tema da mensagem, reflexões sobre o fim. A gente vai usar um texto um tanto inusitado. A gente vai lá na genealogia de Sete, lá no início da Bíblia, Gênesis 4, 25, até o capítulo 5, versículo 32. Eu sei que não é muito comum a gente falar em genealogia, mas aqui a gente tem uma oportunidade para você ver alguns nomes maravilhosos, para deixar nos seus filhos, como Maalalel, como Metusalém, nomes lindos que estão aqui presentes no texto, e já fica como ideia e sugestão. Mas certamente é um texto bíblico, a palavra de Deus, e a gente tem muito a aprender aqui nesse texto, tá bom? Como são muitos versículos, eu fiz o seguinte: eu quero que você olhe aqui para o slide e acompanhe. Os versos em amarelo são os versos que a igreja fará a leitura, e os versos em branco eu estarei lendo e fazendo assim, e os irmãos assim me acompanhando. Os versos em amarelo a igreja lê, os versos em branco eu estarei lendo, tá bom? Vamos iniciar então. Tornou Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou de Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou
Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Opa, foi. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós te pedimos, Pai, que essa palavra que será lida e comentada seja também aplicada aos nossos corações. Que seja o Senhor a falar conosco, seja o Teu Santo Espírito a iluminar as nossas mentes, para que possamos compreender, para que possamos ser exortados, para que possamos olhar para Ti, Pai, e amar mais a Ti a partir dessa noite. Em nome de Jesus, mova os nossos corações à compreensão da Tua palavra e, principalmente, a vida prática do Evangelho. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vivemos muitos fins durante a nossa vida. O fim faz parte da realidade humana. Existem aqueles fins de etapas. Um dia, muitos de vocês terminou o ensino fundamental e vocês ingressaram no ensino médio. E muitos de vocês terminaram o ensino médio, ingressaram numa faculdade. E muitos de vocês terminaram uma faculdade, ingressaram no trabalho, enfim, pós-graduação e assim por diante. Talvez você já tenha vivido o fim de uma etapa no emprego, através de uma demissão, através de uma transferência de trabalho. Os fins estão presentes em nossa vida. Também poderíamos dizer que nós vivemos os fins de fases, os fins das nossas faixas etárias. Um dia você foi criança. Muitos de vocês aqui foram crianças, mas deixaram de ser. Muitos de vocês foram adolescentes e deixaram de ser. Muitos de vocês foram jovens e deixaram de ser. Aí você fala assim, não, deixei de ser jovem não, cara. Só sou jovem há mais tempo. Tá bom, a gente aceita a definição. Mas os fins, eles estão chegando. A todo momento nós vivemos isso. Nós vivemos fins nos relacionamentos. Namoros terminam, casamentos terminam. Até mesmo amizades podem terminar. O fim se faz presente em todas as áreas da nossa vida. Vivemos fins de fases, fins de etapas, nos despedimos de pessoas amadas ao longo da nossa caminhada, nossos planos chegam ao fim, nossos projetos chegam ao fim e muitas vezes sonhos também podem chegar ao fim. O fim chega para tudo na criação. Mesmo aquilo que perdura por anos, mesmo aquilo que vive de geração em geração, mesmo aquelas grandes estruturas imponentes que a gente vê, que são históricas, elas ainda assim estão se deteriorando. Quando você olha para a pirâmide do Egito, por exemplo, você vai ver que ela tem anos e anos, mas existem estudos que dizem que ela era toda branca e que o triângulo em cima dela era feito de ouro. Mas se você observar, embora ainda seja bonita, embora ainda seja imponente, ela claramente foi afetada pelo tempo. Veja, civilizações inteiras chegaram ao fim. Impérios gigantescos que já dominaram grande parte do mundo chegaram ao fim. Grandes personagens históricos, reis, imperadores, chegaram ao fim. Tudo tem o seu fim determinado. E que não será diferente conosco. Não será diferente com você e comigo. Eu e você vamos experimentar a morte. Estamos todos fadados a isso. E hoje a gente vai ver um pouco o que esse texto pode nos ensinar a respeito desse tema. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis narram sobre a criação. A gente vê que Deus, Ele cria tudo do absoluto nada. Ele cria a luz, Ele cria a terra, Ele cria o mar, a divisão entre essas coisas. Deus, Ele cria os luzeiros, os astros, cria os seres vivos, os animais aquáticos, os animais que voam, as aves. Ele cria também os animais terrestres. E como sabemos, no 6º dia, Ele cria o ser humano, Adão. Adão é criado.
O que vemos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis é a criação em seu estado pleno. E ali ainda não havia pecado, as coisas funcionavam exatamente como era para ser, tudo em seu devido lugar. Mas é então que nós vamos para o capítulo 3 e o cenário começa a mudar. É no capítulo 3 que Adão e Eva caem na tentação de Satanás. Desobedecem a Deus e por isso eles trazem sobre si consequências terríveis a partir de suas ações, a partir do pecado. É a partir do pecado que a mulher teria filhos em meio às dores no parto. É a partir do pecado que o homem subjuga a mulher como aquele que agora exerce uma autoridade exacerbada. É a partir do pecado que o sustento passa a vir de um trabalho penoso, com suor, com pesado. É a partir do pecado que a terra é amaldiçoada e a plantação começa a crescer cardos e abrolhos. É claro, é a partir do pecado que o ser humano conhece o seu trágico destino, a morte. Veja que o próprio Deus diz a Adão, e eu quero que você leia esses 2 versos comigo. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem. Existia uma ordem direta de Deus para que não comessem do fruto da árvore. Você conhece muito bem esse texto, essa história. No dia que comessem, a morte viria sobre eles. E a gente é informado então que eles comem. Eles comem do fruto. Eles comem, eles desobedecem a Deus. Mas veja, não parece que a morte veio de imediato, pelo menos. Adão continua vivo. Na realidade, quando a gente vai para a genealogia, a gente vai ver que Adão vive ao todo 930 anos. Muito mais do que eu e você. Como assim, Deus? Certamente morrerás. Não era para morrer, comer e morrer? Como é que está acontecendo isso? Qual que é a dinâmica aqui? O que está acontecendo? Veja, eu te explico. Às vezes, a gente tem uma falsa ideia de que os eventos bíblicos eles acontecem num piscar de olhos. Por exemplo, às vezes a gente imagina que Adão foi criado em um dia. No dia seguinte, ele estava se sentindo só. Deus criou Eva. No dia seguinte, eles conversaram com a serpente, pecaram e foram expulsos. Mas agora eu quero que você pense comigo o seguinte. Antes de pecarem, ainda não havia morte. Não havia envelhecimento. Portanto, a ideia de tempo também era quase que irrelevante. O tempo não os afetava. A Bíblia diz que Adão põe nome em todos os animais. Isso pressupõe uma passagem de tempo. Também somos informados que o Senhor caminhava pelo jardim na viração do dia, o que também pressupõe uma certa intimidade durante um tempo. O que eu quero levantar é que Adão e Eva, eles viveram um tempo no paraíso, ou melhor, no Éden, antes de pecar. Eles viveram um tempo com o Senhor. Quanto tempo será que eles viveram? Quanto tempo é possível a gente pensar assim? Será que Adão e Eva viveu quanto tempo? 50 anos? 100 anos? 1000 anos? Não sei. A Bíblia não nos informa. Mas a ideia é, existe um tempo. Existe um tempo que pode ser longo. Existe um tempo que pode ser duradouro. Pode ser um pouquinho pequeno também, mas a ideia é, eles viveram um tempo no Éden, o suficiente para eles desfrutarem do Éden, para eles conhecerem os animais, para eles conhecerem as árvores, para eles conhecerem a criação. Eles viveram um tempo no Éden. Veja, a ideia de experimentar a morte, a partir da desobediência, não é uma ideia de que eu comi e morri, mas é uma ideia que possui 2 sentidos. O primeiro é o sentido espiritual. Uma vez que ele pecou, agora ele está debaixo da obediência do pecado, ou melhor, da escravidão do pecado. Agora ele é morto em seus delitos e pecados. Ele está preso em seus delitos e pecados. Mas também existe aqui uma morte física, que embora eles não morram de imediato, os efeitos da morte agora passam a atingir a vida deles. O primeiro casal deve ter vivido anos e anos sem experimentar a consequência da morte, a consequência do tempo. Mas a partir do pecado, eles certamente começaram a ver a morte em todas as coisas que os cercavam. As plantas começaram a morrer, ter cardos, abrolhos. Os animais começaram a adoecer, morrerem. Eles começaram a ver essa situação. Eles conheceram as doenças. Aos poucos eles foram percebendo que até mesmo o seu próprio corpo estava definhando com o tempo. De maneira que havia sinais no corpo deles.
Então, irmãos, é curioso a gente pensar sobre isso. Eu lembro uma vez, lá no Pará, que aconteceu algo inusitado. A gente estava comemorando o aniversário de uma das irmãs da igreja, da UMP, da juventude da igreja, e fizemos um cartaz, e nesse cartaz cada um colocava uma frase homenageando essa irmã. Acontece que um irmão colocou assim na frase, escrito: parabéns por estar mais um dia, mais um ano, próximo da morte. Parabéns por estar um ano mais próximo da morte. É claro que ele fez brincando, certamente, mas eu queria te convidar a pensar sobre isso, porque é verdade. A cada ano vivido, é menos um ano vivido. A cada dia que nós vivemos, é menos um dia que nós vivemos. O nosso relógio da vida, ele nunca aumenta. Ele nunca para. Ele só diminui. Ele está regredindo, ele está caindo, ele está caindo, ele está caindo, ele está caindo. Sabe, irmãos, é curioso pensarmos sobre isso. Veja, não existe nada que nós possamos fazer. Não existe nada que nós possamos implorar, talvez. Não existe nada que esteja ao meu alcance que eu possa fazer para estender o meu tempo de vida nessa terra. Eu posso até abreviar, mas estender eu não consigo. Eu não consigo. E existem sinais de amadurecimento do corpo. De maneira que quando a gente está crescendo, a gente chega no ápice da juventude. E aí os mais velhos fazem assim: saudade do tempo que eu era como você. Poxa, você está vivendo o ápice da sua juventude. Meu filho, aproveita que daqui para frente... Essa é a dura realidade, gente. Depois de certo tempo, a gente passa a definhar. Depois de certo tempo, o corpo começa a sentir. A dura realidade da vida e que todos nós vamos experimentar. É curioso que lá na igreja eu tenho 3 presbíteros juntamente comigo. E pode não parecer, eu sei que eu estou acabado, mas eu só tenho 27 anos. E os presbíteros, todos são mais de 60 anos. Todos cabeça branca. Eu costumo ouvir deles as histórias, eles falam assim: meu filho, vai chegar o dia, se prepara. Eu tomo 3 remédios por dia, 4 remédios por dia, 5 remédios por dia. Por causa disso. A minha coluna já não aguenta mais. O meu cabelo está branquinho. Quando tem cabelo? Quem é mais velho aí sabe, eu estou mentindo? A força começa a ir embora, a disposição começa a ir embora, o fôlego vai acabando, até a mente começa a não funcionar da mesma forma, porque a tua mente também vai deteriorando. De modo que a pessoa fala: antigamente eu dava cambalhota, eu era forte, agora eu não aguento mais nada, não aguento não. Adão e Eva viveram isso na pele. Adão e Eva foram envelhecendo pela primeira vez. Adão e Eva foram percebendo que o seu corpo, com o passar do tempo, estava definhando. Que o seu corpo, com o passar do tempo, estava morrendo. A morte, de fato, havia chegado, estava os consumindo. E tudo isso acontece por causa do pecado. Eles pecaram, eles desobedeceram, e agora eles estão debaixo do poder da morte. Mas veja, há uma esperança. Existe uma esperança. Deus, quando Ele fala a Satanás no capítulo 3, eu quero que você observe, olha o que Deus fala. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o meu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que Deus diz à serpente: da descendência da mulher, vai vir alguém que vai esmagar a sua cabeça. Qual que é a ideia? Da descendência da mulher, da descendência dos seres humanos. Virá alguém que vai esmagar a serpente, que vai vencer a serpente, que vai acabar com essas consequências do pecado, que vai acabar com a morte. Quem sabe assim, trazer novamente essa vida do Éden. Maravilha, a esperança. Não à toa, quando eles têm um filho, Caim. Olha o que a Eva diz, eu quero que você leia comigo. Coabitou.
adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Maravilha, é bênção de Deus. Caim nasceu, é uma esperança. Aquele, quem sabe, pode esmagar a cabeça da serpente. Aquele que vai permitir nos fazer voltar ao Éden, quem sabe. É a esperança. Quem sabe Caim não venceria a morte, não restauraria a vida em sua plenitude. Você conhece a história, não conhece? Eles conhecem mais uma vez a morte. A morte continua vencendo. E eles veem Caim, seu filho, matar Abel, seu irmão. E é curioso que a morte, ela domina a humanidade. A morte triunfa sobre a humanidade. De maneira que não há ninguém que escape. E quando a gente vai para o capítulo 4, e a gente vai ler a descendência de Caim, você vai ver que a coisa piora. A coisa vai de mal a pior. Porque um descendente de Caim, chamado Lameque, ele diz assim, olha, se Caim era vingado 7 vezes, pois eu vou vingar mais. Eu vou vingar 70 vezes 7. Então o camarada me feriu, eu matei mesmo. O camarada me pisou, eu matei outro também. Qual que é a ideia? Agora eu me vanglorio das mortes que eu tenho. A morte continua vencendo. Mas aí finalmente a gente chega na descendência de Sete, o texto que nós lemos. Essa é uma linhagem diferente. Uma linhagem que se propõe a fazer algo diferente. Veja, no capítulo 4, verso 26, diz assim, Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Entenda, a linhagem de Sete, ela é diferente. A linhagem de Sete se propõe a fazer algo contrário da linhagem de Caim. Sete, ele tem um filho, seu nome é Enos. Eles começam a invocar a Deus, buscar a Deus, começam a chamar pelo Senhor, indicando assim que essa descendência de Sete, ela será diferente da descendência de Caim. Agora é uma descendência de servos do Senhor, pessoas que buscam a Deus. Quem sabe então Enos é o descendente prometido. Quem sabe então Enos é aquele que vai derrotar a serpente, aquele que vai trazer a vida novamente em sua plenitude. Ainda não. Porque quando nós lemos o texto que nós lemos e analisamos, a gente vê algo de semelhante em todos os nomes citados. E é aqui que eu quero entrar. A gente vê assim, fulano viveu tantos anos, teve um filho com essa idade. Depois teve filhos e filhas. Viveu tantos anos no total. E morreu. Ciclano viveu tantos anos. Ele teve filhos e filhas. Viveu tantos anos no total. E morreu. Beltrano, olha mais um nome. Viveu tantos anos. Teve filhos e filhas. Viveu tantos anos no total. E morreu. Mesmo a geração de Sete ainda era vencida pela morte. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. A morte venceu a humanidade. Como nós vimos desde Gênesis 3, não tem para onde fugir, a morte nos venceu. Paulo mesmo fala, o salário do pecado é a morte. Então nós vamos morrer porque nós pecamos. O homem pecou, Adão pecou, Eva pecou. O pecado continua sobre toda a humanidade, de modo que nenhum de nós vive sem pecar. Não à toa Davi diz assim, eu nasci em pecado, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Qual que é a ideia? Eu e você somos pecadores de berço. Está no sangue, está na alma, está no DNA. Não tem para onde fugir não, meu querido. Ah, mas eu sou diferente, pastor. Eu sou bonzão, cara. Eu jejuo todo dia, pecador. Ainda é pecador. Não importa o que você faça, você está debaixo do pecado. É descendência, nós somos descendentes de Adão. E como tal, nós herdamos a morte como herança. Maravilha. A morte nos venceu. Então preste atenção, meu querido. Não se engane. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Às vezes a gente acha que a gente tem domínio sobre a morte. Às vezes nós vivemos como se nós fôssemos os senhores completos da nossa vida, como se não houvesse amanhã.
E a gente não reflete sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos. A gente não pensa em nossas escolhas. A gente apenas vive como se um dia nós não fôssemos prestar contas daquilo que nós fazemos. Nos dedicamos de corpo e alma a coisas que são totalmente passageiras. Queremos construir impérios que vão ruir com o tempo. Queremos construir riquezas, deixar legados que têm prazo de validade. A gente ensina os nossos filhos no mesmo caminho. A gente diz assim: filho, você precisa aprender inglês, japonês, karatê, jiu-jitsu, tudo que tiver ao teu alcance. Se esquece de falar sobre Deus. É claro, não me entenda mal. A gente tem que sonhar, trabalhar, se dedicar, prosperar, mas esse não pode ser o nosso fim principal. Não é sobre isso. Esse não pode ser o centro. Jesus fala sobre isso. Ele conta a parábola de um homem que conseguiu muitas riquezas. E o homem fica pensando: rapaz, eu tenho tanta riqueza, a plantação continua dando, os frutos continuam saindo, onde que eu vou guardar essa riqueza, cara? É muita riqueza que eu tenho, já sei. Grande ideia que eu tive: eu vou destruir o meu celeiro, vou construir 2, eu vou construir 3, eu vou ampliar essa minha riqueza, porque isso é maravilhoso. Ótima ideia, ele está pensando. E aí ele fala assim: agora que a minha riqueza está grande, agora que eu sou rico, agora que eu sou dono de impérios, eu posso descansar, eu posso comer, eu posso me regalar, eu posso me alegrar. E aí Deus diz assim: louco, hoje mesmo vão pedir sua alma. A tua riqueza que você acumulou, quem que vai administrar? E aí Jesus termina assim: assim é aquele que junta tesouros para si e não junta tesouros para Deus. A morte, ela vai chegar, e ela vai chegar sobre todos nós. Não importa se você é a pessoa mais bem preparada desse mundo, não importa se você é a pessoa mais rica desse mundo, não importa se você tem a melhor família do mundo, não importa se você é jovem, está no auge da beleza e do seu vigor, não importa se você é fitness e cuida muito bem da sua saúde, ela vai chegar, ela vai nos chamar, porque a morte venceu a humanidade, o pecado venceu a humanidade. Por isso todos nós, assim como toda a descendência de Adão, toda a descendência de Sete, nós vamos enfrentar a morte. E a gente viu isso na genealogia. Todos morreram. Opa, peraí. Tem uma exceção. Tem uma exceção na genealogia. Enoque é o seu nome. Eu quero que você leia um pouquinho desses versos aqui comigo. Andou Enoque com Deus. Enoque foi uma exceção, né? Enoque não seguiu o padrão. Enoque, na verdade, ele não passou pela morte. Se eu pudesse sentar com Enoque, conversar com ele, tomar um café, eu certamente perguntaria: e aí, Enoque, como foi a fórmula? Como é que foi? Fala para mim aí, como foi sua vida? Era o quê? 5 orações por dia? O jejum um dia sim, dia não? Todo dia no templo, adorando o Senhor? Fala a fórmula aí, para a gente saber como é que a gente não passa pela morte. Fala aí, Enoque, me ensina um pouquinho desse segredo para você andar com Deus de tal forma que Ele te puxa direto. A gente não tem muita informação sobre Enoque. Na verdade, não tem quase nada sobre Enoque. A gente não sabe sobre a vida dele, como é que foi, mas o que a gente sabe é suficiente. E lá em Hebreus está escrito assim, sobre Enoque: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, irmãos, não existe fórmula mágica. O que o texto bíblico diz é algo simples, é sobre fé. Enoque aqui, ele está aqui porque simplesmente ele creu. E Deus achou graça diante dele, Deus foi gracioso e misericordioso com ele. E Enoque, ele está nessa lista para nos lembrar uma verdade fundamental aqui nesse texto.
Enquanto a morte ela está vencendo a humanidade, de modo que está todo mundo e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. A ideia é que Deus ele ainda é o Senhor sobre a morte. Deus ainda pode pegar alguém para si. Enoque não tem esse poder, mas Deus tem. E esse é o segundo e último ponto que eu quero destacar. Jesus venceu a morte. É simples a mensagem de hoje. A morte venceu a humanidade, mas Jesus venceu a morte. Se por um lado nós somos vencidos pela morte, existe aquele que venceu a morte, o seu nome é Cristo Jesus. O relato sobre Enoque nos lembra que, embora o pecado tenha dominado completamente a humanidade e a morte seja uma realidade, existe ainda uma esperança, existe uma solução. Enoque ainda não é o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Enoque é levado por Deus, mas a morte continua. E a gente vai chegar até Noé. Essa genealogia chega a Noé, e Lameque, pai de Noé, ele vai ter uma esperança quando Noé nasce. Ele fala assim: este é aquele que nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas. Veja, existe também uma expectativa sobre Noé. Quem sabe Noé vai ser esse descendente vitorioso. Quem sabe não é Noé o consolador. Quem sabe ele não é o prometido que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas ainda não é Noé. Noé também aponta para Jesus. A história de Noé também nos mostra que a descendência ela continua. O dilúvio vem, extermina com aquela geração, mas o pecado continua, a morte continua reinando. E é por isso que dos descendentes de Noé, mais especificamente dos descendentes de Sem, vem um camarada chamado Abraão lá na frente. E Abraão é escolhido por Deus, é selecionado por Deus. E dos descendentes de Abraão, lá na frente, alguns anos depois, vem Davi, rei Davi. E depois, alguns anos à frente da descendência de Davi, a gente tem Jesus. E Jesus, meus irmãos, é o cumprimento de Gênesis 3. Jesus é aquele que, de fato, esmagaria a cabeça da serpente e o faz. Pois se Adão trouxe o pecado ao mundo, Jesus é quem vive uma vida de santidade, completa obediência a Deus, de modo a se entregar à morte, e na sua morte os nossos pecados são lançados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o nosso salário, Jesus pagou. Ele morreu em nosso lugar. E ainda mais, ele ressuscita. A gente lê que Jesus vence a morte, de modo que agora ele está à destra de Deus Pai, sendo o Cordeiro que é digno de todo louvor e de toda exaltação. E por isso todo aquele que fizer como Enoque, todo aquele que ter fé, ele vai experimentar essa vida com Cristo na eternidade. Ele vai passar da morte para a vida, porque Jesus venceu a morte. E a pergunta que eu quero fazer a você é: você crê nisso? Você acredita que Jesus venceu a morte? Que a morte de Jesus, ela paga os nossos pecados e a sua ressurreição nos garante uma vida eterna com Deus Pai? Você crê nisso? Então eu quero fazer uma pergunta. Se Jesus venceu a morte, por que a gente ainda morre, né? Porque está todo mundo morrendo, só. Todo mundo, estou vendo ninguém sendo trasladado, só estou vendo gente morrendo. A história toda, os crentes morreram. Então que papo é esse? De Jesus venceu a morte. É verdade que mesmo aquele que crê ainda vai passar pela morte. Enoque é uma exceção. A Bíblia relata pouquíssimas pessoas que não passaram pela morte. Uma delas é Enoque, outra delas é Elias. Mas mesmo os outros sendo fiéis, mesmo tendo fé, eles morreram. É verdade. Noé, homem de fé, alguém que viveu um tempo de extrema corrupção, mas mesmo assim foi fiel a Deus, também morreu. Abraão, homem de Deus, pai da fé, pai da nação, morreu. Jacó, a quem dá o nome de Israel, morreu. José, homem extremamente fiel, servo de Deus, morreu. Moisés, homem usado por Deus para fazer tantos milagres e maravilhas, morreu. Davi, o grande rei Davi, Eliseu, o profeta, Samuel, Isaías, morreram. Pedro andou sobre as águas, grande discípulo, sua pregação converteu 3.000, morreu. Tiago, João, Paulo, tantos discípulos, tantas pessoas passaram nesse mundo que tiveram muito mais fé do que eu. Eles morreram, eles foram à sepultura. Que negócio é esse? Se eles morreram, muito provavelmente eu e você vamos morrer também.
Nosso dia vai chegar. Ao menos é claro que Jesus Cristo volte antes. Todos nós vamos descer à sepultura. Porque o pecado, ele ainda está sobre nós. O pecado ainda está nesse corpo, nesse mundo, nessa terra. E é por isso que eu quero levar você a pensar em um verso somente, que Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, aquele que tem fé em mim, aquele que confia em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meus irmãos, pela fé, você e eu, nós não seremos trasladados, não é essa a promessa bíblica. A gente vai passar pela morte, mas no dia em que a morte vier nos buscar, no dia em que nós descermos para a sepultura, se nós tivermos fé em Cristo Jesus mesmo vai nos buscar. E Ele vai nos pegar, e Ele vai nos levar à eternidade, nesse lar celestial, onde nós veremos a Deus, onde nós veremos o Filho, onde nós viveremos com o Espírito Santo, em plena comunidade, em plena vida, eternamente. Porque Cristo Jesus nos garante a vitória final. Porque Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que venceu a morte. Por isso, todo aquele que crê, já tem a vida eterna. Então, a pergunta que fica é: como tem sido a sua vida? As suas prioridades? Os seus anseios? Não me entenda mal, o trabalho é importante. Claro, você precisa de recursos. É bom demais prosperar, é bênção de Deus. Mas entenda uma coisa, você vai ir. Você precisa se preparar para esse dia. É só com Jesus que a gente se prepara. Como você tem ensinado os teus filhos, o que você tem falado aos teus filhos, qual a prioridade que você dá aos seus filhos. É só uma vida profissional, uma carreira, é ter dinheiro nessa vida, é aprender inglês. Beleza, mas como está a vida do teu filho com Jesus? Como está a vida dele com Deus? Entenda uma coisa, sem isso, nada do que ele tiver vai valer de nada, gente. Qualquer coisa que ele tiver não vai valer, não tem sentido, não tem propósito se um dia ele não se encontrar com o Senhor Jesus. Você por um acaso perdeu alguém que professa a fé, não há motivo para se desesperar. Você vai se encontrar com a pessoa novamente. Se por acaso tem temido a morte, não precisa se desesperar, apenas creia em Cristo, seu futuro já está garantido. Como você tem se preparado para o grande encontro com Jesus? Paulo escreve aos Coríntios, aqui eu termino. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore comigo.